Olá, seja bem-vindo à nossa aula. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre divisão celular. Nós já aprendemos um pouco, né, sobre as células, sobre os componentes das células. Vimos também falamos sobre núcleo, né, da importância do DNA, uma das principais funções de características, né, de manter aí a informação genética para os descendentes. E ele também está atrelado, gente, na reprodução. Por quê? Porque nós já vimos que no DNA, né, tem o cromossomo e que no total de cromossomos que um ser humano possui, temos um total de 46 cromossomos, tanto o homem quanto a mulher. Temos 46 cromossomos no total nas nossas células, ou 23 pares, correto? E para essas células se multiplicarem, para essas células se reproduzirem, né, e continuarem seu processo de divisão, existem dois mecanismos principais. Um deles é a meiose e o outro é a mitose. Vou fazer um apanhado geral rapidinho para a gente aprender a diferenciá-los. Durante a reprodução, mas especialmente na fecundação, né, quando eu tenho aqui um espermatozoide através do ato sexual entrando em contato com o óvulo, a gente tem um exemplo clássico de meiose acontecendo. Por que meiose? Porque na meiose eu só transmito uma quantidade a metade desse número de cromossomos. Acontece o que a gente chama de uma divisão reducional. Na meiose eu tenho uma redução de metade, né? Aqui eu tinha 46, agora eu tenho 23, metade dos números dos meus cromossomos. E isso acontece através no homem, né, do espermatozoide, e na mulher através do óvulo. O espermatozoide ele contém somente metade do número total de cromossomos, tá bom? Então, por isso que a gente carrega, né, um ser humano formado, nós temos geneticamente a metade das informações da nossa mãe e metade das informações do nosso pai. Quando essa célula, o espermatozoide é uma célula, o óvulo também é uma célula, quando eles se encontram, acontece a fecundação. E a primeira célulazinha formada dessa união é chamada de célula ovo, tá bem? E a célula ovo já vai formar um indivíduo completo, com um total de 46 cromossomos. Olha que genial! E a partir de uma única célula, ela vai começar a entrar num processo chamado mitose, ou um processo mitótico. É a mesma coisa. Aqui tem um esqueminha, só para vocês entenderem, dessa célula ovo aqui, ela começa a se multiplicar. E aqui ela se multiplica para duas células. E aqui ela se multiplica para 4 e assim sucessivamente, até formar os sistemas do nosso corpo, os nossos órgãos e o indivíduo propriamente dito, tá bom? Então a mitose acontece a multiplicação das células. A mitose forma as células com o mesmo número de cromossomos, tá bom? E as mesmas informações genéticas da célula mãe. Já na meiose, para a gente recapitular, aqui, esse número se reduz à metade. A principal diferença, então, de um processo para o outro é esse. Aqui eu tenho uma redução pela metade e na mitose eu mantenho, tá, a mesma quantidade de cromossomos da minha célula mãe. Tá bom, pessoal? Então é isso. Um abraço. Tchau, tchau.